pastora, eu, pastor Juninho, nós estamos prontos para conversar sobre isso. Combinado? Então tá bom, vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis capítulo 1. Eu até gostaria de ler todo o texto, mas por questão de prioridade, eu vou ler os versículos 26 e 27 do capítulo 1. Mas eu o convido depois em casa a ler todo o capítulo 1 do primeiro livro das Sagradas Escrituras. Você que não é cristão, esse primeiro capítulo é a narrativa da criação. E nós vamos ler agora os versos 26 e 27, que Deus nos abençoe na meditação da palavra. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesta semana, o meu filho do meio, Estevão, nós estávamos conversando sobre desafios para esse ano e medos que nós queremos superar neste ano, né? E o meu filho do meio, ele disse um medo que ele tem, que eu vou compartilhar com vocês. Ele tem medo de ficar sozinho. Então ele falou: eu não gosto de ficar sozinho, né? Estou na sala, não tem ninguém lá, o pessoal está lá para o fundo, ou lá fora, eu não gosto tenho medo de ficar sozinho, né? E aí eu sentei com ele e falei: pois bem, filho, vamos orar a Deus, porque você nunca está sozinho. Biblicamente nós nunca estamos sozinhos, né? Nós sempre teremos a presença de Deus, porque Deus é onipresente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Aí ele falou: é verdade, pai, mas eu me sinto sozinho. Então a situação aqui não é estar sozinho, mas é a sensação de estar sozinho. Porque ele não está sozinho, Bruno. O Espírito Santo de Deus está sempre com ele, e a família está sempre de olho, né? A gente está aqui, ó, com o olho aqui. Eu lembro, eu era criança, e às vezes eu ia brincar num parquinho, e eu falava assim: pai, você me deixou sozinho. Ele falava assim: filho, você nunca esteve sozinho. Os meus olhos estavam sempre sobre você, mas eu te dei liberdade para brincar. Então quer dizer, a criança está brincando no parquinho, sob o olhar do pai. Mas o fato é que o Estevão, filho do meio, se sentia sozinho. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, sobre a sensação da solidão, que todos nós podemos, talvez, em algum momento da vida, sentir, seja em relação a uma decisão que temos que tomar, seja em relação a algum problema que estamos enfrentando, seja em relação a alguma coisa aqui na igreja, que parece que ninguém está vendo e ninguém está ouvindo, seja em relação aos seus próprios pensamentos, que como que eu vou falar isso para alguém, como alguém vai entender isso que eu estou pensando ou sentindo, né? A sensação da solidão, porque biblicamente nunca estamos sozinhos. A Bíblia diz que Deus é onipresente e onisciente. Isso significa que Deus está presente em todos os lugares e que Deus conhece todos os nossos pensamentos, sentimentos, dúvidas e temores. Por isso que eu digo a sensação de se sentir sozinho, porque Deus não só sabe o que nós estamos passando, mas também entende o que nós estamos vivendo ou sentindo. Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Ele conhece o meu coração melhor do que eu mesmo. Ele sabe efetivamente do que eu preciso. Apesar de nunca, Jairo, estarmos sozinhos, a sensação da solidão, ela pode causar muitos prejuízos. Veja, você nunca de fato, biblicamente, estará sozinho. Mas você sentir-se sozinho, ou ter a perspectiva de que está sozinho, pode te causar prejuízos e prejuízos reais. Por exemplo, o impacto na saúde mental. Uma pessoa que se sente muito sozinha nas suas decisões, sozinho no seu casamento, sozinho na vida, ela pode enfrentar desânimo, ela pode enfrentar ansiedade, ela pode enfrentar baixa estima. No corpo, uma pessoa que se sente sozinha, a sensação da solidão, pode produzir uma baixa ou um sistema imunológico enfraquecido,
uma baixa resposta a doenças, você estar mais enfraquecido. No corpo, a sensação da solidão pode te causar problemas de sono, porque daí o pensamento, você está sozinho com o seu pensamento, com os seus sentimentos, e aí a hora que vai dormir o corpo não desliga. Nós também podemos ter prejuízos no comportamento. Veja, a pessoa não está sozinha, mas ela se sente sozinha, ela tem a percepção de estar sozinha, e daí ela se comporta de uma forma cada vez mais reservada, ninguém vai me entender, e ela pode entrando numa estrada tortuosa, numa estrada que gera sofrimento e não traz qualidade de vida. A solidão hoje, ela pode estar presente em qualquer faixa etária. Se no passado sentir-se sozinho era uma situação mais própria ou da criança, como meu filho, quando está sozinho num parquinho, tem medo, ou do idoso, hoje a solidão ela alcança todas as faixas etárias, é quase uma epidemia silenciosa, né? Em um mundo tão conectado como o nosso, a solidão parece mais intensa. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que isso não é uma novidade, Paulina, porque na Bíblia aqui, a gente vai ver que houve solidão no paraíso, houve a sensação de estar sozinho no paraíso. Em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, Deus diz que criou Adão e Eva, e consequentemente a todos nós, a sua imagem e semelhança. Ele diz assim: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós fomos criados à imagem de Deus, uma imagem maravilhosa. E isso reflete não só a nossa capacidade de pensar, racional, mas também a nossa necessidade de termos relacionamento e comunhão, porque Deus é comunhão. E aí, em Gênesis 2:18, Deus diz assim, no paraíso, no quinto dia e meio de criação, ele diz: não é bom que o homem esteja só. E aí ele cria Eva. Então existe um problema no contexto bíblico, existe um problema que Adão está enfrentando, que é o problema da solidão. A solidão, ela não é só uma característica psicológica ou social, mas ela é contrária à vontade de Deus para o seu povo. Nós fomos feitos para, Djalma, ser parte de um corpo, para nos relacionarmos. Pastor, mas eu não sou expansivo, a dona Selma pode dizer, né? Não diz respeito a quantos amigos você tem, não diz respeito a quantas festas você vai no final de semana, de familiares, não diz respeito se você gosta de estar cheio de gente, ou se você é um técnico de TI, que prefere estar só no seu computador, não diz respeito à extroversão ou introversão, mas diz respeito a você saber que tem alguém lá, que tem uma outra pessoa, que se preocupa com você, ou que você se preocupa com alguém. Biblicamente, nós fomos criados nessa maneira de ter comunhão com Deus e uns com os outros. Deus, veja o problema aqui, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia da criação, para quem não é cristão, foram 7 dias, tá? Até o quinto dia, existia um tipo de refrão, Rocha, tipo um refrão que se repete no final do dia, e o refrão era: e Deus viu que era bom. Deus, ele colocou ordem ao caos, cada dia ele ia vendo a perfeição da criação, ele estava feliz com tudo, com a vegetação, com a terra, com os animais, os rios, os luzeiros nos céus, tudo isso era extraordinário, era exatamente como Deus gostaria ou planejara, como Ele gostaria que fosse. Deus não apenas é bom, como Ele deseja coisas boas. E aí Ele cria Adão. Adão, que é Adam, significa também ser humano, tá? Significa homem ou ser humano. Ele cria a coroa da criação, Ele cria a nós, a sua imagem e semelhança. E para que nós pudéssemos viver num jardim maravilhoso. Então aqui não dá para ver muito bem, mas é Adão, tem ali um cordeirinho não, uma gazela talvez, que ele está abraçando, não dá para ver muito bem, mas tem um elefante ali com uma tromba erguida,
um leão olhando amigavelmente, eu espero, umas folhas de bananeira, um lago, mas o rosto de Adão nessa pintura não está, né? Não está legal. Ele está olhando para baixo meio que com um olhar perdido, né? Então Adão, ele se sentia sozinho. É como se a beleza do mundo, e talvez você já sentiu isso, ou conhece alguém que sente isso, estivesse desmoronando. É algo insustentável, é algo que não se sustenta. Ele olha para essa beleza, mas ele não encontra beleza nele ou na vida, e aí isso não era bom que Adão estivesse só. E aí eu quero falar algo que eu aprendi no ensino médio, que eu nunca esqueci. A Gesualda não está aqui bem hoje, viu? A Gesualda é professora de literatura. Eu vou falar de literatura. Quem se lembra de um cidadão chamado Antero de Quental? Antero de Quental, lembram-se? Antero de Quental era um escritor da época do romantismo. Ele era amigo pessoal de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz alguns lembram, nós estudamos. Antero de Quental, ele era da escola do romantismo, e ele falava muito sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre o vazio. Ele falava muito ele tinha reflexões filosóficas sobre o destino da humanidade. E para ele, Osmar, nas poesias dele, ele falava muito sobre a angústia. A obra-prima dele se chama Odes Modernas. E nessa obra-prima, pode passar, Juca? Aliás, Gabriele, ele fala de um palácio de areia, que é chamado Castelo de Quental. O que é isso? Numa das odes, ele vai falar sobre um lindo castelo, e ele vai contando sobre esse castelo. Mas daí você vai vendo que esse palácio lindo é um palácio de areia. E aí, ele vai dizer que a vida humana é como um palácio lindo, mas de areia, que está destinado a desmoronar. Ele vai dizer nesse ode é um poema, é uma expressão de elevado louvor, mas nesse caso, Antero de Quental está louvando a angústia, o vazio, o desmoronamento. Eu gostava da obra de Quental, do Antero de Quental, gostava de ler, eu era sensível à dor dele, mas a dor dele não era a minha dor, porque eu sempre soube que a vida, ela é maravilhosa, e ela não vai desmoronar. Sabe por quê? Porque eu cresci, Rosivane, Roseli, nos caminhos do Senhor. Desde pequenininho, eu soube que tinha alguém que me amava. Então, às vezes, preste atenção, a minha alma, a minha mente, meu coração, se sentia triste, magoado com alguma coisa. Mas rapidamente vinha o Espírito Santo de Deus e falava: Paulo, eu sou contigo. E ele levantava homens e mulheres para me acompanhar. Por isso, Jaqueline, eu não desisti. Eu não entrei num desespero achando que a vida vai desmoronar ou vai sucumbir. A verdade é que até o 5º dia, tinha algo que ainda precisava ser trabalhado na criação. Algo no paraíso não estava bem, faltava uma outra pessoa, e essa outra pessoa era Eva. A solidão, mesmo no paraíso, é solidão. Sabe qual é a boa notícia nesse primeiro momento? A boa notícia nesse primeiro momento, para nós, pode ir para um anterior, o problema no contexto atual. A boa notícia, só para eu antecipar, é que Deus, Ele olha para nós. Quando Adão estava ali, se sentindo sozinho, Deus olhou para ele, se compadeceu dele e resolveu a situação. Então, de certos aspectos, ou de certo sentido, essa dor que às vezes a gente sente, de se sentir sozinho nas nossas decisões, ou de conhecer alguém que parece que está perdido na solidão, ela tem uma solução, e a gente vai chegar nela daqui a pouco. Ela tem uma solução, inclusive, para os nossos problemas. Nos dias de hoje, as pessoas se sentem desconectadas. Eu estou com as crianças nas férias, voltei a trabalhar, a Mariana voltou a trabalhar, e é muito tentador para mim como pai, quem é pai de criança ou adolescente sabe disso, deixar eles nas telas, porque nas telas eles vão estar conectados com alguma coisa, correto?
Ou eles vão estar conectados, Sueli, com um joguinho, ou eles vão estar conectados com algum youtuber, ou eles vão estar conectados com as redes de streaming, né? Netflix, Amazon, a Disney. Eles vão estar ocupando a cabeça deles. E é uma tentação, Leandro, eu fazer isso, porque eu tenho bastante coisa para resolver. A esposa tem bastante coisa para resolver. Mas o meu chamado é estar presente com eles nesta angústia do ócio. Perceba? O meu chamado é estar com eles. E aí eu sento com o Estevão e falo: Estevão, vamos brincar aqui. Eu tenho um monte de coisa para fazer, irmãos. A largada está chegando. Vamos jogar um dominó. Aí a esposa, que é artista, vai lá e faz uma aquarela. Aí cai, espirra tinta na parede. Aí eu falo: essa casa não é minha, é casa pastoral, vamos limpar esse negócio, senão o conselho vai puxar minha orelha, né? E aí a gente está se ocupando para tentar cuidar das crianças, para que elas não se sintam conectadas com o vazio. E a verdade é que no mundo de hoje, nunca nós somos tão conectados. É tudo muito rápido, muito instantâneo. Ontem eu estive conversando com o presbítero Eduardo, ele comentou uma coisa interessante. Ele falou que quando tem evento da escola, eles tiram fotos autorizadas e mandam no grupo do WhatsApp dos pais. Os pais hoje estavam causando um problema na escola, que eles querem as fotografias de imediato. Então o evento é das 2 às 4, eles começam a ficar ansiosos e falam: cadê a fotografia do meu filho? Dá o upload aí. E a escola agora, Gil, está enfrentando um problema por conta do imediatismo dos pais. A verdade é que mesmo tendo tantas conexões, a pergunta que deve ser feita é: estamos fazendo ou criando conexões verdadeiras? Porque se conectar com um jogo, não sou contra o jogo, eu até gosto de um joguinho, brincar e tal, mas isso vai trazer vida? A conexão de ficar simplesmente, agora é uma exortação em amor, tá? Ficar simplesmente passando com o dedo assim, ó, na tela, isso é um tipo de conexão, vocês concordam? Eu estou me conectando com a vida das outras pessoas naquilo que aparenta ser, mas eu não estou conectando com a pessoa verdadeiramente. Eu estou conectando, a minha mente está a mil, funcionando, fazendo sinapses, não sou médico, não vou entrar nessa seara, e eu estou ali me conectando com algo que não é real, e aí eu sinto um vazio e uma dor. Você sabe qual foi o fim de Antero de Quental? Com 48 anos, ele se suicidou. O suicídio não é uma coisa do nosso tempo, é uma coisa que sempre existiu. Por quê? Porque ele não encontrou conexões reais. Veja, nós nunca estamos sozinhos, mas às vezes nós nos sentimos sozinhos. E mesmo que você não esteja sozinho, e você se sinta sozinho, tem perigos em tudo isso. Perigos, e eu não estou falando da morte física, mas eu estou falando da morte dos seus relacionamentos, dos seus pensamentos. A gente vai se amoldando ou tomando a forma deste mundo, porque não estamos tendo conexões genuínas com aquilo que realmente importa. Qual que é a grande virtude da igreja primitiva? A grande virtude da igreja primitiva é que eles estavam em união. Eles estavam conectados todos os dias partindo o pão. E nas conexões estabelecidas, eles falavam da palavra, eles cantavam louvores, eles oravam, eles buscavam ao Senhor. Portanto, o resultado dessas conexões eram vida sobre eles. Essa é a grande virtude da igreja primitiva. E essa deve ser a sua grande virtude para 2025. Se Antero de Quental estivesse vivo, talvez ele não usaria a metáfora do castelo de areia. Talvez ele usaria a imagem de um oceano composto por muitas ilhas desabitadas. Um oceano enorme, composto por ilhas desabitadas, onde nós navegamos por um oceano digital, profundo, com distâncias difíceis de atravessar, onde as ilhas estão desabitadas, simbolizando o vazio das relações. Talvez o problema de Adão no paraíso seja o seu problema no paraíso, ou se não é o seu, é de alguém que se sente sozinho ou mal compreendido. Em nossa cultura, nós somos incentivados a ser autossuficientes. Eu resolvo os meus próprios problemas e encontro a realização em mim mesmo, seja com dinheiro, com prazer, com alegria. A verdade é que nós não fomos feitos para ser autossuficientes. Vou repetir.
Nós não fomos feitos para resolver os nossos problemas sozinhos. Nós fomos criados desde a origem para dar e receber amor. Dar e aí receber amor e também para glorificar ao Pai Celestial. Nós só seremos completos no relacionamento com Deus e com os outros. Tem uma equipe pastoral, eu, a Pri e o Juninho esse ano. Eu, do fundo do meu coração, eu quero trabalhar com eles. Nós temos trabalhos que a igreja, o conselho confiou a nós, né? Eu quero poder servir a Deus ao lado deles. Mas eu quero também ser abençoado por eles através de uma amizade verdadeira, através de uma conexão entre as nossas famílias. Eu quero também glorificar a Deus, aprendendo mais sobre eles em todo esse processo, e eles aprendendo mais sobre mim. E eu creio de todo o coração, Rod, que quando Deus olha, por exemplo, estou citando o exemplo da equipe pastoral, olha para a Pri, para o Juninho, para o pastor Paulo, cada um trabalhando na sua função, mas cada vez mais se amando como irmãos em Cristo, eu creio que Deus olha, que gostoso de ver os meus filhos servindo a mim com alegria. Quando eu vejo os meus filhinhos, assim, as Iolé brincando juntos, isso me traz muita alegria. E aí eu pergunto agora para você, no caso da Pri, meu e do Juninho, esse é o nosso ofício. E no seu ofício? Você tem criado conexões? O que vai ser o seu trabalho nesse ano? O seu trabalho vai ser um lugar onde sim, você tira o seu sustento, legítimo, mas onde sim também eu e você estamos sensíveis para ver o que Deus tem para criar conexões importantes? Sabe por quê? Porque, Rodrigo, se você tiver o seu trabalho só para o seu ganha-pão e para o trabalho do dia a dia, isso é muito pobre e é perigoso. Porque daí as conexões que eu estou criando, assim como um adolescente se conecta com o videogame, e isso é vazio, de certa forma, uma conexão interpessoal que não envolva a glória de Deus, ela também pode ser perigosa. Vamos avançar um pouquinho. Aí, agora sim, pode passar. Apesar do problema de Adão, houve graça, houve uma resolução. Em Gênesis 2, no 5º dia e meio da criação, Deus criou Eva. Deus acolheu o ser humano, lançando fora a solidão, criando outro ser humano. Então a outra pessoa, na perspectiva bíblica ou de Deus, ela é um presente. Tem um autor, se chama Jean-Paul Sartre, já ouviram falar? Ele tem uma frase célebre em que ele diz: o inferno são os outros. Então, para o existencialista, ou Dona Selma, para essa pessoa angustiada, ela fala: os outros são um inferno. Na perspectiva bíblica, do que nós estamos lendo aqui, os outros são um presente. Eva é a expressão da graça de Deus na vida de Adão, e Adão é a expressão da graça de Deus na vida de Eva. Mulher e homem são companheiros. Deus viu que a solidão não era boa e trabalhou para mudar essa realidade. Eu vou confessar agora aqui uma coisa bem pessoal, não conte para ninguém. Quando eu assumi a igreja aqui, tinha o pastor Matias, né? E aí, eu falei assim, puxa vida, eu vou ter que ser como ele, né? Tentar ao máximo ser um pastor assim de excelência. E por um tempo eu tentei, viu? Tentei. Mas aí eu fui percebendo que eu não consigo ser uma excelente cópia de quem ele é. E eu tenho as minhas características, e eu tenho outras formas de ser. E aí eu comecei a conversar com a Pri, com o Juninho, sobre o que a gente pode sonhar para a igreja. E à medida que eu fui abrindo espaço para conversar com os irmãos, sem tentar replicar um tipo de autoridade que existia na igreja, a igreja está crescendo com isso. Eu estou crescendo com isso. Porque eu me permiti compartilhar a experiência de nós caminharmos juntos como igreja e não tentar replicar um tipo ideal. Então o que eu quero dizer para você nesta manhã é: busque a Deus e peça a Deus que coloque na sua vida pessoas bacanas, para que você possa crescer junto com elas, porque nós somos feitos para viver em comunidade. Olha o que diz Gênesis 2, 22 a 25. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a trouxe a ele.
Disse então o homem, olha como, lembra aquela expressão de Adão triste? Olha Adão agora, está até falando com os passarinhos. Olha o que ele diz assim: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha. A partir de Adão e Eva, começa a nascer gente. Nasceu Abel, Caim, Sete. E sabe qual que é o grande pedido de Deus em Gênesis 1 e 2? Multipliquem-se, sejam fecundos. Como? Através de relacionamentos. Queridos, eu sei que o trabalho é importante, não estou contrariando o trabalho, mas a gente não pode deixar de valorizar a importância de servir a Deus através dos nossos relacionamentos, servindo ao Senhor. Eu quero concluir chegando para a graça nos tempos de hoje. Eu sei que existem pessoas difíceis no mundo. Eu sei que existem pessoas que são difíceis de se relacionar. Eu sei que existem pessoas que às vezes nós temos algum tipo de resistência. Mas eu quero dizer que todo ser humano é uma graça de Deus na tua vida. Amém? Todo ser humano. Mesmo aquele primo, aquela prima chato, mesmo aquele patrão que parece que não quer olhar para você, mesmo aquela pessoa que trabalha junto com você, que parece que está puxando o tapete, todo ser humano é um presente de Deus na sua vida. Pastor, eu não consigo ver como ele é um presente para a minha vida. Ele pode ser um presente para te provar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro que tinha um amigo que uma vez falou uma coisa assim para mim. Ele falou: Paulo, a gente tem que se esforçar mais no seminário para ouvir aquele professor que a gente tem mais dificuldade com ele, porque os que a gente gosta, a gente já ouve por osmose. O que você não gosta tanto, se esforça, porque Deus tem algo para oferecer através daquele professor. Então eu quero dizer, se você tem alguma dificuldade de relacionamento, se você tem alguma dificuldade de ter amigos, ou se você não tem tempo para isso, biblicamente falando, nós fomos criados, Adão para ter Eva, Eva para ter Adão, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e todo ser humano é um presente de Deus para as nossas vidas. Quando Jesus foi desenvolver o ministério dele, ele chegou a falar, ele chegou a chamar várias pessoas. Judas Iscariotes, doutor Onésio, não era uma pessoa fácil? Pedro, pense você, trabalhar com um Pedro no ministério. Hein, Elcio? Tem um Pedro trabalhando com você no ministério. Não era tão fácil, queridos. Paulo com João Marcos tiveram dificuldades? Quem conhece da Bíblia sabe. Paulo com Pedro tiveram dificuldades? Tiveram. Então, a questão, e ore a Deus, e nós vamos orar agora juntos, a questão é que, se nós nos isolarmos e tivermos relações superficiais, mesmo com as pessoas difíceis com as quais nós nos relacionamos, dificilmente nós vamos amadurecer e crescer. Agora, se aquela pessoa difícil que você se relaciona, você vê ela como bênção, sabe? Cosmovisão, bênção, você pode colher muitos frutos. Eu não gosto de ouvir quando tem gente que fala assim: ih, pastor, fulano é difícil. Quando eu escuto isso, eu de verdade, depois eu oro e falo: Senhor, tira da minha cabeça, eu não quero ficar assim, né? Sabe que nem um porco espinho, assim, sai de perto, né? Uma vez falaram assim: pastor, nunca fique contando todos os problemas da igreja para a esposa, porque senão você vai contar as dificuldades, o que fizeram, e a esposa te ama, ou o marido te ama, e ele vai ficar revoltado, e aí a hora que ele vê a pessoa, ele, porco espinho, assim, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é obediência, é dever, é orar e falar: Senhor, o Senhor nos criou para nos relacionarmos, o Senhor colocou essa pessoa para trabalhar comigo, o Senhor colocou fulano, e eu quero ver a graça de Deus. Você está disposto a orar agora sobre isso comigo? Sabe aquele parente difícil que às vezes você não perdoou? Tem, não tem? Deus se alegra disso? Não se alegra. Não quero te acusar nesta manhã, porque o acusador é o diabo, mas eu quero dizer que Deus tem a solução para isso. Você crê? Vou repetir. Você crê? Amém? Eu sei que tem um problema, eu sei que não é fácil resolver,
E eu não acho que Deus está te apertando a ferida, acusando, porque esse não é o Deus que nós vemos na Bíblia, esse é o acusador. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é graça. Deus tem a solução. E às vezes a solução vai se passar por você assimilar e entender que essa pessoa que Deus colocou na sua vida é para você se desenvolver, para você orar por ela, para você interceder por ela. Santo Agostinho, ele escreveu o seguinte, pode passar, esse é o último slide. Vamos ler juntos, para quem estiver com sono aí, despertar na reta final? Deus é presente em tudo, não como uma força impessoal, mas como um ser pessoal que se faz presente em toda a criação. Deus não está apenas presente em todos os lugares, mas está também ativamente envolvido no sustento e na direção de tudo. Martinho Lutero define o pecado como o coração humano curvado sobre si mesmo. Nessa manhã eu quero te desafiar, nós vamos orar agora, tá? Convido o Rocha, ou alguém, se puder, estar ministrando através da música, só o fundo instrumental. Nós vamos orar para dizer, Senhor, se o meu coração humano está curvado sobre mim mesmo, eu quero descurvar. Eu quero me curvar só sobre Jesus. Eu não quero me curvar diante daquela pessoa que não dá problema e acreditar nisso. Eu quero, hoje é 1º domingo de fevereiro, em nome de Jesus, olhar para o meu amigo como Eva. Eva não esposa, tá? Mas como o outro que foi um presente de Deus. Eu quero sair desse lugar de uma solidão que me gera amargura, me gera estresse, me gera raiva, me gera mágoa. Deus não quer isso. Você que é líder de ministério, agora eu quero falar para você, Deus não quer que você fique chateado, magoado com pessoas, Ele não quer. Isso vai te doer e vai doer também nas pessoas. E Ele pode fazer diferença. Mas aí a gente tem que ouvir a Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A solidão não é o fim da história. Eu quero orar por você, feche teus olhos, se você puder. Eu vou orar por você e por mim. Depois de orar eu vou contar uma última imagem, tá bom? Senhor Deus, nesta manhã, a porção da palavra que nos coube ouvir, é a porção de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E nós vimos que no paraíso, a solidão não era uma coisa boa. O mundo era perfeito, mas o Senhor olhou para Adão e disse, não é bom que ele fique só. E o Senhor deu um presente para ele. Eva é um presente para a humanidade, que é o outro, é a outra pessoa. E a partir daí eles juntos foram caminhando e servindo ao Senhor, erraram, acertaram, mas a sua graça maravilhosa sempre esteve sobre eles. E aí nasceu Sete, o nome da esperança, o número perfeito, o nome dele era Sete. Aquele filho do fruto dessa conexão verdadeira, que foi o pai das gerações que viriam. Senhor, abençoe teu povo. Eu sei que há no nosso meio, certamente há pessoas que têm dificuldade, ó Pai, de relacionamento. Às vezes é conjugal, às vezes é com os filhos, às vezes com os netos, às vezes no trabalho, às vezes na igreja. Pai, tem pessoas que às vezes fazem nascer em nós sentimentos ruins, de mágoa, de raiva, e isso não é bom. Por isso, nesta manhã, como igreja, nós curvamos a nossa fronte, fechamos os nossos olhos e pedimos que o Senhor nos abençoe, como igreja. Pai, ajuda-nos a resolver situações, ajuda-nos a ver o outro como bênção e presente do Senhor nas nossas vidas, seja nos ministérios da igreja, nas células da igreja, seja numa cidade nova. Tem muita gente chegando nova aqui na cidade. A Letícia, que está aqui conosco, chegou recentemente de Londrina. Que essas pessoas novas encontrem conexões profundas e verdadeiras com o Senhor e com o próximo, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós somos Teu povo e não queremos ter mágoas, não queremos sentir raiva, não queremos sentir desconforto em relação a relacionamentos, não queremos pecar. Por isso pedimos ao Pai, direciona, corrige os nossos passos,
no trabalho, dê-nos oportunidades no ambiente profissional, no ambiente de negócios, de termos conexão. O nosso pedido é feito em nome de Jesus. Abençoe o teu povo. Amém. Amém. Ontem eu fui fazer uma visita no escritório do irmão Murilo. Não sei se o Murilo está aqui hoje, marido da Mariana, genro do presbítero Sebastião. Fui falar com o doutor Gustavo. E na ocasião ele pediu para eu fazer uma devocional lá com os funcionários. É possível isso. E a história que eu quero terminar é o último slide. Imagine-se numa orquestra sinfônica, onde cada músico toca um instrumento diferente. Tem o violinista, o flautista, o percussionista. Todos soam de forma incrível quando estão juntos, criando uma harmonia perfeita. Mas se o músico começar a tocar sozinho, ou se alguém deixar de tocar, o som da orquestra perde a harmonia. Assim é a vida cristã. Quando estamos isolados, nossa vida perde o ritmo e a harmonia que Deus deseja. Precisamos uns dos outros para produzir a música perfeita que Deus tem para nós nesta igreja.